Estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa neste dia que estamos refletindo hoje, sábado, sobre o 24º domingo do tempo comum, amanhã, 12 de setembro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema dessa reflexão é assim: tome sua cruz. Nós estamos caminhando com Jesus na sua vida pública, retornamos ao tempo comum. E nós vivenciamos, refletimos sobre o pão. Cada domingo nós estamos fazendo um acompanhamento. Vimos já sobre os surdos mudos, o que é soltar a língua, abrir os ouvidos, para escutar a palavra e anunciá-la. E Jesus continua a sua missão e ele está hoje em Filipe de Cesareia, o evangelho que nós vamos ver. Cesareia de Filipos, é assim. E ele com os discípulos, ele vai apresentar o caminho que ele escolheu e aponta também o caminho que os discípulos e o povo devem seguir. Então, nós estamos também no mês dedicado à Bíblia, já é o segundo domingo e nós vamos continuando, São muitos encontros. Por causa desse tempo pandêmico, não é só ali na sua paróquia que você participa, diocese, não. A nível de Brasil, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, as celebrações, muitas lives, muitos cursos. E esse mês é o mês escolhido pela CNBB, o livro, esse ano é Carta de Paulo aos Gálatas. Então, são 5 encontros, já muitas orientações para nós seguirmos o que significa. Mas vamos ao assunto de hoje. Nós temos a primeira leitura, que é extraída do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 50, versículos de 5 a 9. E vai mostrar assim para nós a ideia que os judeus tinham do Messias, da vinda do Messias. Mas é um Messias opulento, glorioso, não com uma coroa que já passou pela coroa de espinho, mas cheio de sugestões, tem todo o poder, todo poderoso para resolver os problemas das pessoas, para fazer tudo. Então ele esperava assim, a expectativa deles é um Jesus triunfalista, é um Messias triunfalista. Então esse que era o Messias que eles esperavam. E nós estamos, essa leitura aqui de Isaías é no Antigo Testamento, por isso é Messias. E eles não imaginavam assim, numa simplicidade, na humildade do servo sofredor, que é assim num desses cantos aqui de Isaías, que mostra. E Isaías vai mostrar aqui um profeta que a gente não sabe quem é, anônimo, mas ele é chamado por Deus, presta atenção, chamado por Deus para ser o testemunhador da palavra. Olhe como é interessante. E aí ele quem testemunha essa palavra enfrenta torturas, sofrimento, sofre, recebe escárnio das pessoas, críticas. Então é por isso que se diz a comparação com o servo sofredor. Sofre tanta tortura até matá-lo. Então aí acabou, não é? Mais ou menos a história vai ser assim. Mas não é, porque ele vai mostrar aqui a grande confiança no Senhor, o Senhor Deus. E é com essa confiança no Senhor que alcança a vitória. E nós vamos ver a segunda leitura, ela é também da carta de Tiago,
e vai lembrar que o seguimento de Jesus, quem quer segui-lo, é demonstrado não pelos gestos, pelas doações, não, é demonstrado pelas obras. Pode ter doações, mas dentro de obras. Não obras que vai ser obras da carne, não, é do Espírito. E como é obra do Espírito? Porque está alimentado pelo o Espírito Santo, aí toda a sabedoria para saber os segmentos que vai fazer. E o Santo Evangelho, nós acabamos aqui falando da primeira e segunda leitura, e o Santo Evangelho vai ser proferido aqui pela Luísa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos de Cesareia de Filipe. No caminho, questionava seus discípulos, dizendo: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles lhe responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E Jesus lhes perguntava: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então, Jesus os repreendeu, para que não falassem com ninguém a respeito dele, e começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente, e então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vá para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Esta é para nós a palavra da salvação. O Evangelho, a primeira leitura, que é Isaías, tem uma ligação enorme com o Santo Evangelho. A segunda leitura não foi dito aqui, mas é da carta de Tiago, não citei o capítulo, o versículo, mas é o capítulo 2, versículos de 14 a 18. E o Santo Evangelho é Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 35. E nós sabemos aqui que Marcos escreve para a comunidade dos romanos que eram perseguidos pelo imperador. Então era para pessoas que sofriam, que eram impostos, que viviam sem liberdade, na escravidão, trabalhando assim excessivamente, sem ter lucro, sem ter liberdade, sem ter uma vida de alegria, trabalhos forçados. E o Santo Evangelho vai mostrar a região qual é? É Cesareia de Filipe, não foi assim que foi mostrado aqui para nós? E ele vai mostrar Jesus partiu com seus discípulos para povoados da Cesareia de Filipe. Nós vimos no domingo passado que ele estava numa região de estrangeiros, né, lá com o pessoal sírio-fenício, quando ele vem
e faz aquele milagre com aquele homem com o homem surdo mudo. Nós já sabemos essa história. Mas aí ele parte dali com seus discípulos e vai para Cesareia de Filipos. Então é um outro local. E aí lá ele vai fazer o quê? Ele começa a conversar com eles e pergunta assim, o que o povo fala de quem é ele? Em resumo, é como se dissesse assim, o que esperam dele? Dele, Jesus, o Filho de Deus. E aí eles começaram a responder, não foi? Uns dizem, os homens, quem eu sou? Eles responderam. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou ainda és um dos profetas. Pronto, ele escutou isso aí. Mas ele sabia o que ele perguntava. Mostrava assim que Elias tinha um zelo, né, pelos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Em resumo, o que vocês, discípulos, estão esperando de mim? E aí Pedro toma a palavra, não é? Aí ele vai começar. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Cristo. Olha o tanto de coisa bonita que ele disse. Tu és o enviado de Deus. Leiam esse evangelho assim calmamente. Não vão passar não, mas leiam e repitam isso aqui quando ele diz. Tu és ungido, tu és o Messias, olha o tanto de qualidades. Tu és o enviado de Deus que veio para nos salvar. Pronto. E disse mais coisas. E aí ele mostrou assim, ele estava junto, né? Tinha multidão perto, tudo. Quando Pedro diz isso tudo, aí Jesus vai tomar uma atitude de firmeza e comunica aos discípulos e toda a multidão. Ele profere o primeiro discurso da sua paixão. Aí é quando ele diz assim, vamos bem, o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso assim abertamente. Pedro, que tinha o pensamento do apoio aos homens, de saber que era um Messias triunfalista, que ele vinha com todos os poderes, Pedro disse que não, que ele não podia fazer, que não era aquilo, né? Prestar bem atenção. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Chamou assim, lá para um cantinho e começou a dizer. E Jesus voltou e repreendeu a Pedro. E vamos ver quando ele diz assim, afasta-te de mim, Satanás. E vamos tentar entender que aqui não era grosseria de Jesus, não era nada. O Satanás é aquele que separa, que divide. E a atitude de Pedro aqui foi satânica, porque ele quis atrapalhar o caminho que Jesus escolheu. Ele sabia o que estava fazendo. Então ele quis dividir, ele quis atrapalhar, desviar do caminho. E é por isso que Jesus disse, afasta-te de mim, ou fica atrás de mim. Ó, é forte essa palavra. Não diga nada, fica atrás de mim. O que significa ficar atrás de mim? Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, não foi assim que ele disse, venham vocês e sigam-me. Quem quiser, deixe tudo o que tem, sigam-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. Lembrando, né, não tem essa passagem? Então aqui ele, após ter dito que é sofredor, que vai sofrer a paixão, vai ser rejeitado, torturado, perseguido, inclusive morto, mas que em 3 dias estará de pé, quando Pedro
disse isso, ele disse: ponha-se atrás de mim e continue a seguir-me. E aí virou-se para a multidão e disse, né, as palavras assim: quem quer seguir-me pode. Se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, esse seguir-me com os discípulos e conosco significa dizer os acólitos, não é aqueles que ficam lá em cima não, mas aqueles que acompanham Jesus durante a caminhada. Então essa é uma das palavras fortes que Jesus diz: quem quiser seguir-me, renuncie a si e tome a sua cruz. Então, para seguir Jesus, é necessário sofrer. É pautado, a base principal é fincada na cruz. E quando estivermos estudando esse mês a carta aos Gálatas, São Paulo, o apóstolo Paulo também, ele segue com a base dele na cruz de Cristo, no sofrimento. Ele não acompanhou Jesus Cristo na época, não, com os outros discípulos não, mas é depois, lá pelos anos 50, 60, por aí. E é que ele veio acompanhar, mas nós vamos entender isso muito bem na carta também de Paulo aos Gálatas. Esse sentido da cruz. A cruz não veio para desmascarar, para fracassar, para derrotar, para estragar, para desestimular e desanimar. A cruz veio para ser suportada, levada, enfrentada. E ao levar essa cruz à frente, o que vai acontecer? A ressurreição, a vitória, vencer. E é assim que esse evangelho, o ponto forte é esse. Jesus escolheu o caminho e apontou o caminho para os discípulos, para a multidão e para nós hoje. É que sigamos, renunciemos e sigamos a cruz. Seguir a cruz, como é que é? É acreditar. Acreditar vem de crer. Quem crê está baseado na fé, que é um dom. E quem crê na fé, no dom, obedece, tem a obediência, como foi aqui, quando o Pedro não teve essa obediência, porque Pedro estava pautado no pensamento dos homens. E por isso que ele disse aquela palavra forte com ele. Não foi porque não queria aceitá-lo, pelo contrário, ele fez com que ele repensasse e seguisse, e foi assim. Então, quem é esse homem Jesus para nós? Qual é a nossa disponibilidade de seguirmos Jesus? Somos pacientes com o sofrimento? Ou só vem a reclamação e perguntar: por que fez isso comigo? Ou por ele, no julgamento? Jesus não deseja nunca que a gente fique só nas ideias do que ele diz, mas ele quer o quê? Que nós tenhamos assim esse encontro pessoal com ele. E o encontro pessoal com Jesus Cristo é o encontro com a palavra, é a escuta da palavra, o anúncio da palavra e a prática das obras pela fé. E não para se mostrar, para dizer que doou, para dizer que fez, não. É acreditando na mudança de mentalidade. E é isso que nós precisamos seguir. O Cristo convida nós e todos os discípulos. Após o batismo, nós somos enviados. Então, continua. É muito interessante. O que é a cruz mesmo na nossa vida? É um peso? Diz assim: minha filha, eu nasci para carregar essa cruz.
de um filho que é alcoólatra, de um que usa droga, de outra não sei o quê, de um filho que está na cadeira de roda, ou daquele marido que briga muito, ou vice-versa, da mulher também. Então, o que acontece? Não, eu não tenho sorte, eu não nasci assim. Minha vida foi marcada com essa cruz. Então, é a cruz como se fosse assim, o fracasso, e a cruz não é. Ela tem uma haste horizontal, né? Que abrindo, que significa a humanidade, né? A cruz. E ela tem uma haste também vertical, que significa o divino. Então, quando Jesus morreu e foi crucificado conforme determinação e aceitação dele, ele sofreu também. É tanto que ele perguntou, por que não afastar aquele cálice de sofrimento? Mas ele enfrentou. Com 3 dias, ele ficou caído. Com 3 dias estava de pé. E nós também. Vamos acreditar, vamos praticar as nossas obras de fé. A fé baseada, iluminada pelo Espírito, porque a vitória é nossa. Mas é preciso que nós façamos também por onde? A cruz não é desgraça, não é bagaceira. A cruz, ela veio. E a gente vai com sabedoria, moldando, ajeitando e tentando, moldando as nossas atitudes. Não é a cruz, não. A cruz é para carregar do tamanho que ela veio. A gente sabe de várias histórias, né? Que um foi sair com a cruz, ele cortou um pedaço, que a cruz estava muito pesada. Quando ele chegou, que foi passar um córrego assim, muito fundo, um abismo, precisou colocar a cruz para atravessar, para servir de ponte. E a cruz não deu, porque estava cortado um pedaço. Então é preciso a gente abraçar essa cruz, carregá-la, porque nós não vamos fugir do sofrimento. A gente vai enfrentar, é um desafio que veio para nós agirmos e venceremos se tivermos um pensamento positivo, alimentado, baseado na fé, com a escuta da palavra, com o alimento da vida, né? Com a comunhão, a Eucaristia baseada na comunhão com os irmãos. E assim é que nós estaremos caminhando na nossa vida, neste mês da Bíblia. Façamos o possível de entrarmos nos cursos, na pastoral bíblica, a paroquial, tem a pastoral bíblica nas paróquias, tem a pastoral bíblica diocesana aqui, né, na diocese de Balsas. Mas vamos entrando nos cursos, fazendo formações, estão aí o tempo todo o mês de setembro e outros meses, e vamos estudar. A diocese tomou providência, comprou o livro lá da Carta aos Gálatas, lá com é feito pela Paulus e foi a iniciativa da CNBB em reuniões, né? Mas o Centro Bíblico Verbo Divino colocou aquele livro, né? Editou já com o estudo de vários grupos de aprofundamento ainda no ano de 2020, para que o livro saísse agora no ano de 2021. E o Centro Bíblico, através do Padre Chico e da professora Maria Antônia, eles escreveram e os livros estão aí. Tem o Bíblia Gente também, como não foi possível ser doado, já foi a nossa diocese também, a nossa paróquia aqui já fez as cópias, e aqui na secretaria da paróquia tem o jornal Bíblia Gente com os 5 encontros, apenas por R$2. Então vamos adquirir também como livro na hora que chegar. A diocese fez o pedido, a pastoral bíblica, através do padre José Alberto, fez o pedido já. Então, é assim, nós estamos... Mas tem outros materiais também. Tem do CEBI, tem outros, mas nós vamos aprofundando. E a Carta aos Gálatas só são 6 capítulos. Quem tiver vontade,
desse material, só entrar em contato conosco aqui, nós participamos, a paróquia, também eu tenho os vídeos muito bons também, a gente pode compartilhar. E venho, a Pastoral Bíblica é todas as quintas-feiras aqui no Salão Dom Franco Macerdote. Então, continuemos com nosso mês da Bíblia, nós teremos outros momentos. Sábado, das 14 às 17 horas, teremos um seminário, aqui um momento sobre Carta aos Gálatas, a nível diocesano, já com o Padre José Alberto e equipe da Pastoral Diocesana. Então, estejamos lá. No final do mês também será celebrado o Dia da Bíblia e são muitas coisas. Vamos dedicar-nos à escuta da palavra e à prática do bem. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.